Buenas, pessoal. Hoje a vinheta fica só no final, porque hoje o papo é reto. Hoje é coração e razão juntos. Eu vou falar com emoção, mas também com método, dados e responsabilidade. Porque tem uma frase que viraliza fácil por aí e machuca quem mais carrega o sistema nas costas. A frase é simples: servidor penitenciário é corrupto. Essa frase parece em comentários, debates políticos e às vezes até em reportagens. Mas a pergunta que quase ninguém se faz, e é a mais importante, é: isso corresponde à realidade? Vamos olhar para os fatos. Hoje o sistema prisional gaúcho está segurando aproximadamente 56 mil pessoas privadas de liberdade. 56 mil. E eu vou repetir porque esse número precisa ser entendido. 56 mil. Isso não é estatística fria, isso é um volume humano gigantesco que exige alimentação, saúde, rotina disciplinar, controle interno, escoltas, atendimentos técnicos, registro documental, mediação de conflitos, gestão de crises. Em quem sustenta essa estrutura todos os dias? São os servidores do sistema prisional. Mas aqui eu preciso abrir um parênteses bem importante. Porque quando a sociedade pensa em prisão, ela imagina apenas a linha de frente, plantão, revista, galeria, escolta. Mas o sistema prisional não se sustenta apenas com quem está na ponta. Existe também um corpo técnico e administrativo inteiro, muitas vezes invisível para o público. Profissionais da saúde, psicologia, serviço social, educação e gestão administrativa, que trabalham em expediente tentando organizar, registrar, avaliar e dar algum método institucional a um ambiente que, sem procedimento e sem ciência, rapidamente poderia virar improviso. Então, quando alguém joga a frase servidor penitenciário é corrupto no debate público, ele não está atingindo apenas um grupo, ele está atingindo todo um ecossistema de trabalhadores que mantém o sistema funcionando, e não é só eles. Porque por trás de cada servidor existe uma família. Você está falando então de dezenas de milhares de pessoas, algo na ordem de 30 mil pessoas ou mais no mínimo. É como se alguém estivesse jogando desconfiança sobre um município pequeno inteiro, do tamanho de uma encruzilhada do sul, por exemplo. E tudo isso por causa de uma frase viral, fácil, sorrateira, que transforma exceção em regra. Agora vamos olhar outro dado importante. O efetivo da Polícia Penal Gaúcha gira em torno de aproximadamente 7 mil servidores. 7 mil. Se fizermos uma conta simples de padaria, a proporção teórica seria um servidor para cada cerca de 8 presos. Mas essa conta é apenas matemática, porque na prática os servidores trabalham em turnos, há licenças, férias, funções administrativas, unidades diferentes, atividades externas. Ou seja, em muitos momentos, dentro das unidades, a proporção real de servidores por número de presos é muito, mas muito mais apertada. Mesmo assim, o sistema continua funcionando e aumentando a sua população. Agora, vamos voltar à pergunta central mais uma vez. Se existe uma narrativa de corrupção generalizada, precisamos olhar para todos. Os dados. Quantos servidores de fato foram investigados? Quantos processos administrativos foram abertos? Quantas condenações existem? Quando se observa o sistema inteiro ao longo dos anos, percebe-se que os casos comprovados representam uma fração muito pequena do efetivo total. Em termos estatísticos, isso significa que mais de 90% e muito provavelmente mais de 95% dos servidores nunca teve qualquer envolvimento com prática ilícita. Isso não é opinião, isso é lógica e estatística. E agora vamos observar um ponto que quase ninguém menciona. Existem unidades e contextos dentro do sistema prisional que operam há muitos anos sem histórico consistente de operações voltadas à corrupção interna. Um exemplo que eu posso citar da minha própria vivência institucional são as PECANs, que existem desde 2014. Ao longo desse período não houve operações que comprovassem a narrativa de corrupção generalizada nesses espaços. Isso significa que casos isolados não existam? Claro que não. Todo sistema tem seus desvios. Mas aqui eu queria dizer uma coisa baseada em experiência real de quem trabalha dentro do sistema. Eu estou há 13 anos nesse ambiente.
Existe uma coisa que a mídia quase nunca explica, que talvez nem saiba. E muitas vezes quem revela isso não é uma investigação sofisticada da Polícia Civil, é a própria dinâmica interna da prisão. Às vezes é uma mãe de família que descobre que o filho está sendo extorquido por outros presos e procura ajuda. Às vezes é um preso tentando se afastar das drogas, tentando ficar abstinente e decide denunciar. Às vezes são conflitos entre os próprios presos que fazem a informação circular. O fato é que alguém alerta a autoridade sempre. Ou seja, a própria realidade carcerária produz informação. E isso é muito significativo, porque nos dias que casos de corrupção aparecem, então eles aparecem porque aconteceram mesmo. Não existe espaço para uma corrupção invisível permanente dentro de um ambiente tão tensionado como o da prisão. Esse tipo de prática não costuma durar meses sem aparecer. Por isso existe uma lógica clara. Se ao longo dos anos aparecem apenas alguns casos, isso não indica maquiagem. Indica que a porcentagem real de corrupção tende a ser muito pequena. E eu faço questão de dizer algo com responsabilidade, eu estou falando só do Rio Grande do Sul. Seria responsável falar de sistemas que eu de fato não conheço, mas dentro da realidade que eu vivi ao longo de mais de uma década, a lógica institucional aponta para algo muito claro. A imensa maioria dos servidores trabalha corretamente, a imensa maioria. Agora vamos olhar outra dimensão desse detalhe. Quando algo ilegal aparece dentro de uma prisão, a explicação mais fácil é culpar quem está na ponta. Mas os estudos internacionais sobre sistemas prisionais mostram algo bem diferente. As rotas de ilícitos são multifatoriais, elas envolvem logística externa do crime, comunicação criminal, falhas estruturais, tecnologia insuficiente, decisões administrativas. E existe ainda uma dinâmica estrutural que pouca gente explica. Quando fala-se sobre sistemas complexos como o sistema prisional, esses problemas funcionam quase como um vírus em um organismo. O crime testa caminhos, testa a lógica externa, testa a comunicação, testa brechas estruturais. Quando encontra uma falha, aquela prática começa a circular. A instituição então precisa reagir, criar procedimento, criar tecnologia, criar protocolo, mas quase sempre isso acontece depois que o problema aparece. É como um antivírus tentando correr atrás de um vírus novo, sempre. Ou como um jogo antigo da natureza, o gato correndo atrás do rato. E o rato tem uma característica que ajuda a entender bem essa metáfora. Ele se multiplica muito rápido. Mesmo quando um gato captura um rato, logo existem outros e outros. No mundo social acontece algo parecido. Você fecha uma brecha hoje, amanhã o crime testa outra. Você cria um protocolo hoje, amanhã alguém tenta contornar. Quem cria o problema precisa inovar uma única vez. Quem controla precisa fechar todas as portas ao mesmo tempo. E essa é uma simetria estrutural. No crime, basta encontrar uma brecha. No Estado, é preciso fechar todas. Por exemplo, durante anos se falou sobre bloqueadores de sinal de celular, mas vários estados enfrentaram problemas contratuais e técnicos com esses equipamentos. Quando tecnologia desse tipo não funciona ou é reincindida por decisões administrativas, isso não é escolha do servidor que está na galeria ou na ponta. Isso é decisão de gestão pública. Prisão não se administra apenas com decreto. Prisão é procedimento, rotina e método. Quando decisões estratégicas falham no topo da gestão, o sistema cria buracos. Buracos de controle, buracos de comunicação, buracos de fluxo. E quase sempre quem vira o elo mais fraco nessa narrativa é quem está na ponta, o servidor. Mas existe um fato simples. Se hoje existem 56 mil presos sob custódia no estado do Rio Grande do Sul, o sistema só continua funcionando porque milhares de servidores continuam trabalhando todos os dias dentro dele. Plantão após plantão, escolta após escolta, relatório após relatório, atendimento após atendimento. Muitas vezes com estruturas antigas, recursos limitados e gestão confusa. Então eu queria terminar dizendo algo que diretamente afeta a categoria. Afeta quem veste farda, afeta quem veste crachá. É para quem trabalha em plantão ou expediente. Tu não é estatística de comentário, tu não é personagem de manchete, tu é trabalhador de um dos sistemas mais difíceis do serviço público. E se hoje o sistema prisional gaúcho não colapsou, e poderia ter colapsado, a gente sabe, não foi por milagre, foi porque tem gente segurando ele de pé. E essa gente, na esmagadora maioria, é honesta, é mais de 95%. Entre 90% e 100% das pessoas são honestas no sistema prisional. Se o sistema fosse majoritariamente corrupto, ele já teria caído. O que mantém ele funcionando
é o trabalho, é a rotina, é o profissionalismo sob pressão. Esse é o debate sério e é esse debate que a gente vai continuar aqui. Se você quer acompanhar a análise com dados, ciência, experiência real de quem conhece o tema por dentro, se inscreve nesse canal. Eu sou Gustavo GPP, o meu canal é Prisões, Ciência, Vida e Tech. Agora sim, toca a vinheta.